Olá, esta é a terceira parte do consultório dedicado à especialidade de pediatria. Invariavelmente já escutamos algures: o meu filho está sempre doente. Por que é que será que, afinal, isto acontece e as crianças estão tão suscetíveis a diferentes problemáticas de saúde? Agora que lhe despertamos a curiosidade para este tema, damos as boas-vindas à doutora Fábia Mota, médica pediatra no grupo Trofa Saúde, unidade de Vila Nova de Gaia. Seja muito bem-vinda. É um gosto contar consigo no consultório para falarmos, de facto, sobre isto, que é um lugar comum para aqueles que, sendo ou não pais, acabam por lidar com esta questão. É uma altura do ano mais problemática, imagino eu, no que toca aos vírus. Vamos já chegar até eles. Mas por que é que, afinal, as crianças estão invariavelmente doentes volta e meia? Pois, eu acho que... Boa tarde a todos, antes de mais. Não há nenhum pediatra que não seja abordado por essa questão. Acho que deve ser a questão mais feita nesta altura do ano. Porque é que ele está sempre doente? É normal andar assim? Está há 2 semanas, vai uma semana à creche, fica 2 semanas em casa e, efetivamente, podemos dizer que na maior parte dos casos, sim, é normal isto acontecer. Estamos num período do ano onde há muito mais circulação de vírus, de algumas bactérias também, e, invariavelmente, as crianças acabam por ficar mais doentes nesta altura. Portanto, isto naturalmente leva a uma ansiedade grande dos pais, não só pelo estado de saúde dos seus filhos, que estão constantemente com algum tipo de sintoma, mas a verdade é que se nós pensarmos nas crianças que vemos todos os dias, principalmente aquelas que frequentam a creche, é muito maior a fatia de crianças, principalmente as mais pequeninas, que têm algum tipo de sintoma, seja ele respiratório, gastrointestinal, do que aqueles que não têm sintoma absolutamente nenhum. Por isso, sim, efetivamente, muitas vezes é natural que eles estejam constantemente doentes nesta altura. Há esta maior circulação dos vírus, que falávamos há pouco em off. Esta questão acontece devido a estes fatores climatéricos, assim podemos dizer, mais úmidos, no caso do exemplo português, do frio. De facto, estamos aqui um bocadinho não privilegiados, já que na outra metade do ano estamos. Mais ou menos, sim. Temos muito mais vírus em circulação nesta altura do ano, mas eu acho que há aqui um mito que temos que desfazer um bocadinho. O frio não constipa ninguém. Há alguns estudos que dizem que com o frio os vírus ficam mais colados às fossas nasais e podemos desenvolver doença com maior facilidade. Mas no inverno os vírus circulam mais porque não morrem tanto com o calor, ou seja, com o calor os vírus, bactérias, etc., morrem muito mais facilmente. No inverno isso não acontece, mas também porque nós estamos muito mais fechados. Ao estar mais fechados, menos expostos ao ar livre, os vírus acabam por conseguir propagar-se com muito mais facilidade do que numa altura de verão, onde não há tantos vírus em circulação e nós também andamos muito mais ao ar livre. Esta questão de que crianças mais pequenas são mais vulneráveis tem o seu quê de verdade, todos sabemos, mas será assim uma verdade tácita ou nem por isso? Sim, todos os recém-nascidos são imunocomprometidos, ou seja, têm um sistema imunitário totalmente virgem, digamos assim. Mas a verdade é que há alguns anticorpos, ou seja, alguns mecanismos de defesa que vão passando pela placenta e até pelo aleitamento materno, vão passar da mãe para o bebê. Estes anticorpos, estes mecanismos de defesa, ficam no nosso organismo até por volta dos 6 meses. A partir daí, ficamos entregues a nós próprios e, infelizmente, com a realidade atual e a realidade do nosso país, cada vez mais cedo as crianças vão para os infantários. E então é a partir dos 6, 7 meses que eles também são mais expostos a vírus que já estão em circulação noutras crianças, num sistema imunitário que está totalmente desprotegido, e a única forma que a criança tem de criar alguma imunidade, de ficar mais forte, é ficando doente. Porque só ficando doente é que o nosso organismo vai produzir mais anticorpos e vai conseguir responder com uma facilidade diferente quando eles já têm 3, 4 ou 5 anos. Por isso, sim, as crianças mais pequeninas são um bocadinho mais suscetíveis porque não têm tantas defesas. Na primeira parte do programa falamos sobre nutrição e sobre os alimentos que são mais favoráveis nesta altura de frio. Na pediatria, imagino que isto também se aplique e que existam recomendações para uma maior ingestão de certos alimentos. Podemos, muito brevemente, passar por isso? Sim, e eu
Vou começar, vou falar nisso, mas desviar um bocadinho, dizendo só que é muito frequente, nesta altura, os pais questionarem: não deve tomar vitaminas? Não é melhor fazermos aqui algum reforço imunitário? E respondendo à sua pergunta e dizendo aquilo que eu respondo, as melhores vitaminas, e estou a generalizar, porque há casos em que realmente as crianças precisam de alguma medicação mais específica, mas na grande maioria dos casos, para uma criança saudável, as melhores vitaminas é comer bem, uma boa higiene de sono e brincar muito. E se tivermos isto com uma alimentação saudável, e uma alimentação saudável é olhar para a roda dos alimentos e cumprir aquilo que lá está, basicamente é isto, vamos ter uma criança melhor preparada para conseguir enfrentar as intercorrências víricas ou bacterianas que vierem aí. Falou há pouco sobre a questão do frio e dos vírus, enfim, tentarmos quebrar esse mito, e ainda bem que o fez, mas é uma altura em que também deve existir aqui um especial cuidado com a temperatura. As temperaturas mais baixas, por norma, são também um pouco mais problemáticas noutras perspectivas que não apenas nesta dos vírus. São elas quais? Ou seja, o frio pode ser aqui prejudicial em que sentido? Se é que pode ser prejudicial? Eu não acho que o frio seja prejudicial, a não ser, lá está, naquela teoria que pode haver dos vírus poderem ficar mais, estarem mais em circulação e estarem mais presos a nós nesta altura. Não vou falar do risco de quem não tem tantas condições de poder ter uma hipotermia, ou seja, não ter condições de aquecimento suficientes, estar mais exposta a situações com maior umidade e que aí possa predispor a alguns quadros respiratórios, mas o frio por si só não é um problema. Se uma criança estiver bem agasalhada, pode e deve brincar ao ar livre. Nesta altura, então, se não houver chuva, podem correr à vontade. Hoje não é um bom dia, mas não, estando abrigados e protegidos, as crianças podem e devem brincar ao ar livre. Sim. Vamos então aqui desconstruir mais um mito. Esta questão da expressão virose, que deve causar alguma urticária a muitos médicos, que imagino que também seja o seu caso. Então, porquê é que não devemos utilizar esta expressão? Eu acho que nós temos muito hábito, e aqui há uma meia-culpa para os pediatras, médicos de família, médicos no geral, de dizermos muitas vezes isto é uma virose. E parece que quando dizemos isto estamos a desvalorizar a situação, ou então que até estamos a dizer que não sabemos exatamente o que é que se passa ali. Não é isso, nós sabemos. Nós dizemos é o termo virose porque damos o nome virose a uma intercorrência vírica, ou seja, uma infecção que seja provocada por um vírus. E lá está, se calhar se nós conseguirmos falar de outra forma, vamos ser melhor interpretados e melhor compreendidos. Se calhar ao invés de eu dizer a um pai que vem com uma criança com febre, tosse, nariz muito entupido, não se preocupe, isto é uma virose, vai passar. Se calhar se eu lhe disser, olha, não se preocupe, não me parece nada de grave, isto é só uma doença causada por um vírus, demora 3, 5 dias a passar-se, até lá não melhorar, então voltamos a avaliar. Mas para já é uma coisa provocada por um vírus, fique tranquilo que vai melhorar. Acho que se calhar vamos ter uma melhor resposta do outro lado. Temos falado aqui dos vírus, vamos falar agora de outra faceta, as bactérias. Com as preocupações aumentadas no que toca à higiene e, enfim, os novos paradigmas de cuidados de higiene connosco, com a nossa casa, com o nosso local de trabalho, o que vem acontecendo é que as pessoas estão super preocupadas, e parece-me, imagino eu, com a questão das bactérias. Elas são, de facto, assim tão preocupantes? É preciso escaldar tudo e lavar tudo a uma temperatura astronómica, ou nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Nem tanto à mar e nem tanto à terra. E eu acho que a grande preocupação com as bactérias e o facto das bactérias se estarem, e fala-se muito agora principalmente, das bactérias se estarem a tornar cada vez mais resistentes, também se prende muito com uma procura imediata de resolução de sintomas. E o que é que eu quero dizer com isto? A maior parte dos quadros infecciosos não são bacterianos, são víricos. Mas eu acho que isto se aplica tanto às crianças como nos adultos. Há uma necessidade de uma resolução rápida do quadro, de uma resposta rápida. E eu tenho a certeza que falo para todos os colegas médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, dizem, eu tenho a certeza que isto só passa se for com antibiótico. E não. A utilização de antibióticos de forma errada vai fazer com que bactérias que normalmente conseguimos tratar com antibióticos simples, daqui a uns anos precisem de antibióticos muito mais fortes e se tornem bactérias resistentes e muito mais difíceis de tratar. Por isso, acho que os cuidados que deve haver nesta fase de desinfecção e higiene
Aquilo que nós aprendemos no Covid, se calhar já devíamos ter feito muito tempo antes, e a utilização de máscara quando estamos doentes, a desinfecção de mãos, saber como tossir, saber como lavar as mãos, é uma coisa extremamente importante, mas não é só para as bactérias, é para as bactérias, para os vírus. Mas eu queria aqui chamar a atenção para a não procura de um antibiótico para tratar um quadro, porque quando for necessário um antibiótico, existem sinais de alarme, nós vamos perceber, não vamos procurar uma resolução rápida e imediata para um quadro vírico procurando um antibiótico, porque não vai ser ele que vai resolver. Os antibióticos não matam vírus. E pensar que tudo tem o seu tempo também de tratamento e de cura. Tal e qual. Vamos olhar então aqui uma outra particularidade. Quem é pai, quem cuida de uma criança, já passou por esta circunstância de, ok, mais um dia de trabalho perdido, porque não posso deixar a criança sozinha, tenho que acompanhar ao médico, e eu próprio também estou doente, fruto do vírus que me foi trazido da creche ou da escola. Sente que, como pediatra, vai existindo uma maior abertura também por parte das entidades patronais para perceber que pais de crianças são profissionais naturalmente mais predispostos a estas circunstâncias? Logo, a necessidade de existir uma compreensão maior também deve acontecer? Nem sempre. E eu acho que quando falamos desta questão de as crianças estarem sempre doentes, há uma preocupação grande dos pais relativamente à saúde dos filhos, mas o absentismo laboral é uma coisa que nós não podemos deixar de parte e que está a ter um impacto nas famílias enorme. Legalmente, um pai e uma mãe têm direito a 30 dias por ano para estar doente, mas se nós formos somar uma semana de constipações com 2 semanas de diarreia, com 3 semanas de tosse, onde é que já lá vão os 30 dias? E, infelizmente, não vou generalizar, naturalmente, claro. Porque felizmente ainda há bastantes entidades patronais que são compreensíveis e que uma declaração serve, mas eu acho que todos nós, pediatras, nesta altura do ano, passamos muito tempo a passar declarações para os pais terem que submeter à Segurança Social e felizmente que isso agora também mudou. Antigamente as entidades privadas não podiam passar nenhum papel de assistência aos pais, agora já o podem fazer porque os pais podem submeter esse papel diretamente no site da Segurança Social. Antigamente não era só o faltarem ao trabalho por causa do filho estar doente. Depois disso, nós tínhamos que passar a declaração, eles tinham que ir ao centro de saúde, o médico de família tinha que passar uma baixa de uma criança que nem sequer viu, e isto é ingrato para todos. E, por isso, associada a tanta doença, este absentismo laboral também é muito importante e eu percebo a preocupação dos pais. E é que temos que chegar também a players que são muito importantes, as creches, as escolas, infantários, que, na sua visão, têm estado alerta, preparados para este tipo de circunstâncias, porque são focos de vírus e de bactérias que muitas vezes são levadas para casa, muitas vezes os pais podem não ficar com sintomas, mas passam esses vírus e circunstâncias de doença a outras pessoas. Aquilo que lhe pergunto é, estamos com consciência cívica neste domínio? Ou operar no mercado? Eu acho que existe publicada em Diário da República uma lista de quais são as doenças de evição escolar obrigatória. E dentro dessas doenças está a varicela, está a escarlatina, está a amigdalite, mas não estão as gripes, as constipações, as conjuntivites, que são coisas que são contagiosas e que passam para as outras crianças. Acho que neste momento as creches e infantários estão a ter uma atitude demasiado marcada, e isto às vezes é um bocadinho difícil, e lá está, mais uma vez, eu estou a generalizar, mas uma creche, se uma criança faz um pico febril, vai exigir um papel em como esta criança só pode voltar à escola 48 horas depois e que não tem doença nenhuma infectocontagiosa. Ora, nós, enquanto pediatras, não podemos dizer que aquela criança não tem uma doença infectocontagiosa, porque tem, mas se já não tem febre, à partida, se os sintomas já estão mais ligeiros, à partida já pode voltar. Mas as creches, e eu acho que isso aconteceu muito pós-Covid,
foram um bocadinho forçadas a tomar assim, algumas atitudes um bocadinho mais drásticas, mas que também contribuem muito para mais dias em casa, mais absentismo laboral, as crianças a voltarem para casa e depois, quando voltam para a escola, já estão outra vez a apanhar outro vírus novo e depois voltam a ficar doentes. Isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, claro. mas com a expressão de muita preocupação. E este que vamos agora tentar fazer aqui, já o fizemos, vamos tentar fazer um pouco mais de pedagogia naquilo que podem ser dicas importantes em determinados sintomas. Obviamente que vem sendo uma das preocupações do Grupo Trofa Saúde também esta pedagogia, através de diferentes iniciativas que vão organizando. Vamos então aqui a alguns exemplos para percebermos. Febre. Como é que os pais encarregados de educação devem agir numa circunstância de febre? Procurar logo o médico? Antes disso tudo, acho que o melhor e maior conselho que eu posso dar é tenham um profissional, seja ele um médico de família, um pediatra, de referência, que vos ajude, estejam informados, informação fidedigna é poder, e desde cedo percebam o que é que numa doença é um sinal de alarme e o que é que não é. E confiem nessa pessoa. Encontrem uma pessoa em quem confiem, em que vos guie um bocadinho neste sentido. Na febre, não é preciso procurar ajuda num primeiro pico febril, na maior parte das vezes. Pronto. A febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Estávamos há bocado a falar do calor. A temperatura do nosso corpo aumenta para matar aquele micro-organismo. Há muita tendência de a criança está com 38 porque está com as bochechas vermelhas, vou já dar-lhe um paracetamol. Não é preciso. Nós não medicamos a febre. Nós medicamos o desconforto associado à febre. Por isso, se temos uma criança bem disposta, se é porque tem 38,2 ou 38,5, não é preciso medicar. Se, por acaso, começar a ficar desconfortável, então vamos medicar. Uma febre que ela até pode ser alta e há muitas vezes a tendência de associarmos febres altas a quadros mais graves e isso não é necessariamente verdade. Mas se é uma febre que nós damos o paracetamol ou o ibuprofeno, a febre baixa, a criança está bem disposta quando a febre baixa, não está associada ao aparecimento de manchinhas no corpo nas primeiras 24 horas, não estamos a falar de um bebê com menos de 3 meses, muito pequenino, então vamos vigiar aqueles 2, 3 dias para ver como é que a febre evolui, porque se for uma intercorrência vírica vamos ter 2, 3 dias de febre mais alta, mais persistente e que depois, ao fim do 3º dia, vai começar a espaçar, a criança vai ficar a sentir-se melhor e evitamos uma ida à urgência. Pronto. Na próxima parte vamos ainda à tosse e também às perguntas dos nossos telespectadores. A especialidade de pediatria continuará por aqui. Não esqueça, inscreva-se para participar em direto 22 508 3297 ou envie uma questão ou partilha para consultório@portocanal.pt. Contamos consigo para a última parte. Até já.